O espaço da aula é destinado à visualização, criação e compartilhamento de aulas em todos os níveis de ensino. Neste espaço, é possível pesquisar e explorar o conteúdo de diversas aulas publicadas no portal. Você pode ainda, como uma ação colaborativa, criar uma sugestão de aula e publicá-la no portal. Para facilitar o uso do espaço da aula, acesse as orientações disponíveis. Qualquer professor pode criar aulas individualmente e colaborar com a comunidade virtual, criando aulas em equipe. Para tanto, é necessário estar inscrito no portal do professor. Por isso, não deixe de realizar seu cadastro e fazer parte desta comunidade virtual. O processo de desenvolvimento de uma sugestão de aula passa por 5 etapas que correspondem a autoria, estrutura curricular, dados da aula, estratégias e recursos e avaliação. Para criar uma sugestão de aula, acesse Espaço da Aula e, em seguida, Criar aula. Escolha uma das opções, individual ou em equipe. Antes de iniciar a criação da aula, leia as orientações oferecidas pelo portal. Ao seguir as orientações, atendendo os requisitos exigidos, você estará garantindo que sua aula seja publicada. Autoria. Esta etapa corresponde ao autor, criador da aula e à instituição de ensino que o professor está vinculado. O nome do autor será automaticamente preenchido com o nome do usuário cadastrado no portal. Escolha a instituição com a qual deseja vincular sua aula. Caso esteja criando uma aula com o auxílio de um outro professor, indique a coautoria. Estrutura curricular. Esta etapa corresponde às áreas de conhecimento que serão abordadas em sua aula. Indique o nível de ensino ou a modalidade educacional. Em componente curricular, escolha a disciplina a qual o tema pertence. Você deve adicionar temas que sejam relativos à sua aula. À medida que você for adicionando os temas, uma lista será formada. Dados da aula. Nesta etapa, você precisa informar os objetivos da aula. Escolha um título criativo e tenha preferência por temas ainda não explorados por outros professores. Estruture os objetivos da aula e informe a quantidade de aulas necessárias para a conclusão das atividades propostas. Para uma melhor aprendizagem, utilize conteúdos conforme o nível e experiência do aluno. Para que outros professores encontrem facilmente sua aula, utilize palavras-chave que indiquem os temas abordados. Estratégias e recursos. Estabeleça uma relação entre o conteúdo e o dia a dia do aluno. O professor deve apenas orientar a atividade do aluno. Indique como os alunos poderão atingir os objetivos propostos e como o professor vai atuar nesse processo. Informe que tipo de ferramentas ou recursos poderão ser disponibilizados. Indique também outras fontes de informação, adicionando weblinks. Esta barra de ferramentas possui um facilitador visual para ajudá-lo na formatação do texto. Em Inserir mídia, você poderá enriquecer sua aula com vídeos, imagens e recursos interativos. Avaliação. Trate a atividade de avaliação como um procedimento que permite ao aluno demonstrar o que aprendeu. Explique como a avaliação pode ser realizada. Como saber se os alunos aprenderam? Que instrumentos ou estratégias podem ser utilizados? Sua aula só poderá ser enviada para avaliação depois de todos os campos preenchidos. A barra com os passos para a criação da aula indicará com cor verde os campos já preenchidos e com vermelha os que ainda estão incompletos. Quando todos os campos estiverem preenchidos e você clicar em Enviar para avaliação, aparecerá um quadro destinado à revisão da aula e outro referente ao termo de aceite, permitindo a publicação e compartilhamento da aula pelo portal do professor.
Pronto! Você contribuiu com as práticas pedagógicas dos professores brasileiros. Veja o que o Portal do Professor pode ajudar nas suas aulas.